pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa aula de monitoria, o nosso segundo vídeo, né, da monitoria desse semestre para a disciplina de Patologia da Nutrição e Dietoterapia. Aqui quem fala com vocês é a Thalita, né? Para essa aula de hoje, nós dividimos, né, o conteúdo em duas partes, e eu vou estar junto com vocês nessa primeira etapa, e a monitora Ludmila estará na segunda etapa, tá bem? O assunto abordado de hoje, né, será pneumopatias, que é um conteúdo que vocês tiveram, né, já na V2. Então, nós vamos começar esse ciclo de aulas, né, esse ciclo de conteúdos, para a gente abordar junto com vocês, tá bem? Vou transmitir aqui para a gente começar. Então, vamos lá, pessoal. Então, como eu havia dito, né, o conteúdo de hoje vai ser a dietoterapia nas pneumopatias. Então, antes de mais nada, né, nós precisamos entender, né, o que é pneumopatia. Então, pneumopatias são patologias, né, que ocorrem nos pulmões, que, né, são órgãos extremamente importantes, né, eles ficam localizados na cavidade torácica, muito bem protegidos pelas costelas, pelas vértebras, e isso não é à toa. São órgãos extremamente importantes, né? Falo no plural porque são dois, né? Nós temos dois pulmões e eles ficam, né, na parte posterior, né, revestidos, né, protegidos, né, pela cavidade, né, torácica. Então, os pulmões, né, eles são, como eu havia dito, né, eles são órgãos extremamente importantes. Isso porque eles trabalham, né, eles têm a função, né, de fazer a troca gasosa, né? Essa troca gasosa, ela é de suma importância para o funcionamento corporal, tá? Todos os tecidos do corpo, eles precisam receber oxigênio, né, para os seus processos, e precisam também eliminar o gás carbônico, que é um subproduto, né, das reações que ocorrem no organismo. Então, o pulmão ele trabalha juntamente com o coração, tá? O coração ele vai bombear o sangue rico em gás carbônico, né? Que a intenção é jogar para fora, né? Do organismo através da expiração. Então, o coração bombeia esse sangue, manda para os pulmões, lá nos alvéolos, né? Propriamente ditos, que é onde ocorre esse processo, essa etapa, né? Que é a hematose. Esse sangue rico em gás carbônico, né, ele torna-se um sangue rico em oxigênio, tá? Então, é basicamente isso. O pulmão, ele tem a função de filtrar esse sangue, né, e eliminar o gás carbônico e devolver o sangue rico em oxigênio para o coração de novo, que por sua vez vai bombear até os tecidos do corpo, tá bem? Então, fica claro, né, a importância desse órgão e qualquer patologia que o envolva é, é importante, né, que seja muito bem monitorado, né, avaliado, porque causa muito desequilíbrio, né, no organismo como um todo. Há uma sobrecarga, então um pulmão que tem um funcionamento defasado, insuficiente, né, acaba impactando o corpo como um todo. O corpo sente, né, essa função, né, comprometida. Então, vamos lá. Então, os pulmões eles se assemelham a sacos de ar com superfícies internas muito vascularizadas, né? Como já havíamos dito, vascularizada porque é ali que passa o sangue, né? É ali que vai ocorrer a troca gasosa. Então, passa sangue o tempo todo o corpo está, o pulmão está filtrando o sangue, o tempo todo o coração está bombeando sangue para o pulmão, bombeando sangue para os tecidos corporais. Isso é dia e noite. Então, pense, é um órgão de suma importância, que surgiram por invaginações da parede do corpo. São altamente compartimentados, o que aumenta a área de superfície de trocas gasosas, né? Então, esse é outro ponto muito importante a falar dos pulmões, tá? Então,
Então, basicamente, né, a principal função fisiológica desses pulmões é tornar o oxigênio disponível aos tecidos por metabolismo e remover o principal subproduto daquele metabolismo, que é o dióxido de carbono, tá? Então, vou passar aqui para o próximo slide. Que aqui a gente tem uma imagem muito interessante, que tem a estrutura, acho que vocês estão vendo o sensor do mouse aqui. Aqui a gente tem o pulmão, tá? E aqui, né, a outra parte, né, que compõe o sistema respiratório. Então, aqui é o sistema respiratório superior e aqui o sistema respiratório, né, a porção inferior. Então, existem patologias que acometem tanto a parte superior quanto a parte inferior, tá? Então, aqui a gente tem a traqueia, que é uma estrutura formada por vários anéis cartilaginosos. Aqui a gente tem os brônquios, e eles vão se ramificando cada vez mais, formando os bronquíolos, e por sua vez, né, por fim, os alvéolos, que é a porção funcional, digamos, do corpo, né, que tem a função real de fazer essa troca gasosa, né, de desenvolver essa função. E aqui embaixo, né, também muito importante, é o diafragma. O diafragma é um músculo, né, até chamado de músculo da respiração, porque ele auxilia os pulmões, né, fazendo a movimentação mesmo, né, facilitando. Aqui a gente tem as hemácias, que são as estruturas, né, ou os eritrócitos também podem ser chamados assim. Eles carregam, né, dentro de si, através da hemoglobina, o oxigênio e também o gás carbônico, tá bom? Então, aqui a gente tem simulando, né, ilustrando como que ocorre essa troca gasosa. Então, uma hemácia rica em gás carbônico, ela entrega esse gás carbônico e ele vai ser expirado e ela recebe o oxigênio, volta para a corrente sanguínea, não, continua na corrente sanguínea, né, ela volta para o coração e de lá ela é bombeada. Ela vai ir para os tecidos corporais que precisam desse oxigênio. Anatomia pulmonar, né, como eu já havia dito, aqui a gente tem as fossas nasais, né? Aqui na imagem nem aparece, mas ela compõe a parte superior, né, do sistema. A traqueia, como eu havia dito para vocês, aqui a gente tem uma bifurcação. Se o pessoal que lembra aí das aulas de anatomia, a bifurcação carina, né, que faz a divisão mesmo, né, para o pulmão direito e para o pulmão esquerdo. Os brônquios, que é essa árvore, né, brônquica, os bronquíolos, que é as suas ramificações. Você já deve ter ouvido falar em bronquite, bronquiolite. Então, dependendo da área, né, que é acometida, ela tem uma nomenclatura, em razão da parte anatômica que ela está em questão, né? Os alvéolos, aqui a gente não consegue ver com tanta, mas ele fica aqui nas extremidades, né, dos bronquíolos, é a terceira porção, digamos assim, e o diafragma, que aqui também não aparece, que também compõe que é a parte muscular, né? A hematose é o nome do processo, é muito importante que vocês saibam isso, tá? Isso é uma questão, assim, que não cai só em prova, mas a gente tem que estar ligadinho, porque é muito importante, né, saber essas nomenclaturas, né, para a gente poder estar trabalhando. Então, a gente entra, né, em pneumopatia. Né? Vamos falar um pouquinho de algumas patologias que acometem os pulmões. Então, essas doenças pulmonares, né, elas podem ser de cunho inflamatório, elas podem ser obstrutivas, ou elas podem ser, né, podem se manifestar através de fibrose, né, que seria um quadro mais avançado, um quadro mais grave, assim por dizer. E a gente vai falar sobre isso, né, então, vamos lá. Então, como a professora dividiu, né, o conteúdo da disciplina, né, as patologias e funções aéreas superiores e inferiores, então vamos começar pelas superiores. Então, aqui a gente tem algumas patologias, né, algumas condições que são mais comuns, como as rinites, que são infecções da cavidade nasal, sinusites, que são infecções dos seios paranasais, faringites, infecções da faringe. Então, como vocês podem observar, geralmente quando termina em ite, consiste numa infecção, é um quadro inflamatório.
Aqui a gente consegue ver, né, aqui no caso seria as tonsilas, né? Aqui a gente tem, né, bem avermelhado, que é o sinal, né, de uma inflamação, né? Tem a alteração, a coloração. Aqui seria uma demonstração da sinusite, né? Aqui são os seios paranasais, tá bem? Então ele fica, né, inflamado, que gera, né, todos a sintomatologia da patologia, tá bom? Então, os principais fatores, né, que estão associados são os ácaros, os fungos, o pólen, pelos de animais, alimentos, né? Então, são doenças, assim, muito classificadas como alérgicas, né? Então, vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são alérgicas a pelos de animais, a pelos de urso de pelúcia, muito comum também, né? Eu ouvi dizer. Mas, né, a controvérsia, o leite, né, como aqui a professora até colocou em ponto de interrogação, alimentos, quais alimentos, né? Então, ainda está em fase de estudo, né? A gente ainda está pesquisando, né, para poder chegar a uma conclusão. Então, assim, mas os principais fatores que estão associados são esses, né? A essas doenças infecciosas, inflamatórias. Aqui a gente tem um gráfico, né, que aponta a distribuição do número de internações hospitalares por DPOC, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é, né, antecipando, é a doença pulmonar obstrutiva crônica, em indivíduos com 40 anos ou mais, em micro-regiões do Brasil no ano de 2016. Então, a DPOC é a quarta causa de óbitos, né, globalmente, né, para vocês verem a proporção. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% dessas mortes acontecem em países de renda média a baixa, porque as estratégias de prevenção não são eficazes e os tratamentos não estão disponíveis ou não são acessíveis para todos, né? Então, mais uma vez, a importância da prevenção, da promoção de saúde acima da recuperação. Então, detectar, né, os sintomas precocemente para poder traçar uma conduta, né, e evitar que esse quadro se agrave, né, tenha um prognóstico ruim e venha a levar a internações, né, e até mesmo a óbitos, né, que infelizmente a gente percebe, né, que são números bem alarmantes, né, a nível de Brasil mesmo e a nível mundial. E aí as disfunções aéreas inferiores, né, a gente tem a tuberculose, né, pneumonia, asma, bronquite e o efizema. São doenças muito comuns também, são bastante conhecidos, né? E aqui a gente tem, né, já antecipo que todas elas têm um cunho inflamatório. Né? Então aqui a gente tem a cavidade, né, o tubo brônquico com bronquite, né? Então é uma inflamação. Aqui a gente tem o tubo brônquico normal, né, totalmente vascularizado, sem nenhuma muco mesmo, né? Esse muco ele acaba estando presente nos compartimentos, o que atrapalha a passagem de ar. Então, a função do pulmão é fazer essa filtragem, né? Essa filtração desses gases, e esse ar tem que ser expelido, né? Ele tem que ser expirado. E aí, no caso de situações na qual a gente tem a presença de muco, essa função ela fica comprometida. Pessoal, para essa primeira aula, fica assim. No próximo vídeo, a gente vai entrar mais a fundo nessas disfunções aéreas inferiores, tá? Desde já agradeço a vocês. E um beijo. Até a próxima aula.